esperando você. Sexto ano. Aí, Dio. Aí. A pessoa que vai falar para nós hoje é o André, ele é professor de Geografia e vai falar um pouquinho para nós sobre o universo. Pode vir para cá, André. Oi, galerinha, tudo bem? Boa tarde para todos. Olhando assim, grosso modo, eu já vi 3 pessoas que eu conheço. 2 sobrinhas minhas, erga a mão aí, a Manu, erga a mão aí, Manu, fazer ela passar vergonha um pouco. E a Anne, erga a mão, Anne, do nome lá atrás. E também vi aqui também esqueci o nome dele aqui, o César também. Ah, muito bom, legal. Mas essa tarde eu fui chamado pela sua professora aí, né, pela professora Dani, para falar sobre a criação do universo. Então eu vou esperar o teu silêncio então para a gente começar então, tá bom? Ao longo de aproximadamente 30 minutos nós vamos falar sobre esse tema aqui que é tão curioso, né? Quem gosta aqui de ouvir falar sobre as estrelas, planetas, luas, meteoros, então você vê no lugar certo. Mas para isso eu vou precisar da sua colaboração para poder ouvir, né? E poder ver, prestando atenção. Tudo bem? Dá uma respirada aí, fundo. Solta. Relaxa. E agora ouça então, tá bom? Muito bem, o universo criado é a mensagem dessa palestra dessa tarde, da capela. Agora vamos fazer uma coisa aqui, vamos diferenciar o que é ciência do que não é ciência. A astronomia é um ramo da ciência que cuida de estudar a evolução, a formação e o desenvolvimento do universo. Então isso é ciência. Então quando te perguntarem o que é a astronomia, ela é uma ciência, né, que fala de planetas, luas, cometas e tudo mais. E significa, né, leis das estrelas. O dia comemorado aqui no Brasil, o dia da astronomia, é no dia 2 de dezembro, bem pertinho, né, próximo aí do final do ano. Já a astrologia é diferente. A astrologia não é uma ciência, é uma pseudociência, ou seja, uma falsa ciência. Por quê? Exemplo, você tem seu signo, certo? Exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui. Sempre tem a previsão ali do que vai acontecer no dia da pessoa. Vou dar um exemplo. Signo de Câncer. Ótimo dia para emprestar dinheiro de alguém que é de Capricórnio. Daí vem o de Capricórnio. Signo de Capricórnio. Péssimo dia para emprestar dinheiro para quem é de Câncer. Então você vê, né? Sempre lidando com coisas que são óbvias, né? Mas na verdade é você que determina a sua vida e não os astros. Até porque, só para te informar, a posição que as constelações estavam no céu quando foi criado o zodíaco, né, Capricórnio, Leão, Câncer e assim por diante, já mudou em relação ao tempo que foi criado. Resultado, não consegue determinar, se é que, né, determinava, né, as suas tomadas de decisões. Por exemplo, o que vai acontecer na sua vida se você vai arrumar o amor da sua vida hoje ou não? Isso não tem nada a ver com ciência, tá bom? Muito bem. Isso daqui também é super importante. Será que nós, como criacionistas, aqueles que acreditam em um Deus criador, temos que jogar fora a ideia do Big Bang? Seguinte, hein? A ideia do Big Bang propõe uma coisa interessante, que tudo surgiu a partir de um ponto inicial, que a gente chama de singularidade. Então, nesse ponto inicial, que seria menor do que a cabeça de um alfinete, olha só, em tudo estaria concentrado ali. Essa ideia então diz que a partir da explosão, o universo começou a se expandir, se resfriar e virar estrelas, planetas, luas e assim por diante. Bem, aqui que muitos utilizam de forma inadequada, mas o universo surgiu a partir do acaso. A própria natureza teria criado. Porém, sabemos que para criar um universo tão complexo assim. Pergunta, você pertence ao universo? Sim, você está no universo. Você é complexo?
Sim, só dentro do seu cérebro tem mais de 10 bilhões, mais de 100 bilhões de neurônios, que são células, todas conectadas umas nas outras e funcionam muito bem. Então, você faz parte do universo e esse universo é muito complexo. Então, essa é uma evidência de que esse todo que a gente conhece veio a partir de um ser que é muito superior ao universo. Ele é mais inteligente do que, claro, a própria natureza. Até porque, pela natureza, a informação para criar o universo não poderia surgir do nada. Pergunta: imagina um livro agora de receita para fazer bolo. Será que um livro de receita para fazer bolo pode surgir por acaso? Alguém muito inteligente, escreveu aquilo, testou antes para ver se fica gostoso ou não, e depois disponibilizou para pessoas comprarem e depois seguir aquela receita e fazer o bolo. O universo é muito mais complexo que a receita de bolo, porém, ele também precisa de informação, cálculos matemáticos precisos, leis físicas, leis químicas. Então, tudo isso demanda a ideia de que precisa sim de ter um criador por trás, ok? E o universo ele é surgido entre 15 e 20 bilhões de anos atrás. A Terra pode ser que exista realmente há 4 bilhões e meio de anos atrás. Porém, olha o detalhe, para quem está escutando, a vida sobre a Terra pode ter sido criada há cerca de 6 mil anos atrás. A Terra existia assim de forma vazia antes, junto com o resto do universo, e Deus teria decidido criar o universo num certo momento do tempo, desses 20 bilhões de anos, entendeu? Então as coisas se encaixam. Não é querer pegar evolucionismo e misturar com criacionismo, não. É pegar ciência e colocar à prova, ver as evidências. Tanto é que a Bíblia fala, que no princípio criou Deus. Que princípio é esse? Ninguém sabe. 10 milhões de anos atrás? 10 bilhões? Ninguém sabe. Ou 6 mil anos? Exatamente ninguém sabe, ok? E a Bíblia diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, Deus criou tudo a partir do nada. Deus tem poder para isso, sim ou não? Sim, então é nisso que nós cremos como criacionistas. Aqui tem um calendário astronômico. Tudo isso aqui já passou ao longo desse ano, tá bom? Inclusive, teve uma lua de sangue, teve o eclipse solar total. Quem viu o eclipse solar total ao vivo? Foi bem à tardezinha, bem na hora que você estava saindo da escola, E a única coisa que não aconteceu ainda aqui, vai ser a chuva de meteoros que vai acontecer entre os dias 13 e 14 de dezembro, de madrugada, durante toda a madrugada. Se você, que já vai estar de férias, quiser ver, é só acordar de madrugada, não estar em Curitiba, porque Curitiba é muito nebulosa, e para poder ver isso daí então, tá bom? Aí vai que você dá sorte, Pergunta: quem gosta de celular aqui, erga a mão. Se você não levantou a mão, sei não se está mentindo, Vou te indicar agora um aplicativo muito bom de astronomia para celular, Carta Celeste. Então, o símbolo dele, você procura lá no Google Play, é o planeta Saturno. E nele você consegue ver, liga no GPS, a posição das estrelas e planetas, ver a formação do zodíaco e tudo mais, a partir desse aplicativo, tá bom? Os planetas e assim por diante. Anota aí na sua cabeça, Carta Celeste. Aonde vem isso daí? Aqui no colégio. Agora eu quero te convidar a fazer então uma viagem astronômica. Viajar do ponto mais próximo de você até onde o universo até agora foi fotografado e assim por diante. Vamos lá então? Uma viagem intergaláctica, ok? Muito bem, aqui é o nosso bairro então, vou passar bem rapidinho, o colégio está aqui. Aqui é São José dos Pinhais Inteira, Curitiba, e aqui está o seu colégio. Região metropolitana de Curitiba, e aqui está o seu colégio. O Paraná e uma parte do sul do Brasil aí, e aqui está o nosso colégio. O Brasil e a América do Sul, e aqui nessa bolinha azul está o nosso colégio aí. Essa é uma composição de fotos da NASA, então, uma foto real, beleza? Isso indica que a Terra é plana ou não? Já nós vamos discutir sobre isso, se ela é ou se não é, tá bom? O nosso sistema solar com seus 8 planetas. De manhã, para a turma da manhã, do Fundamental 2, eu fiz uma brincadeira com eles para eles lembrarem da ordem dos planetas. Vamos fazer também?
Isso, alguém tá ligado ali, ó. Então tem uma frase assim, ó. Cada primeira letra de cada palavra que eu falar é a primeira letra de um planeta. Combinado? Minha velha traga meu jantar. Sopa, uva e nozes. Essa frase te ajuda a lembrar na hora da prova para saber a ordem dos 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Beleza? Então é isso. Olha só, a primeira evidência que a Terra foi criada por um ser que tudo sabe. Aqui nessa região está o Sistema Solar, dentro da nossa Via Láctea. Isso aqui é um desenho, tá bom? Por que não foi colocado aqui no meio? Muito quente, ia torrar e muita radiação. Resultado: aparentemente a ideia desse Criador, que nós acreditamos que é Deus, colocou na posição ideal para não ficar nem muito quente e nem muito para fora, para não ficar muito frio, justamente para ter a temperatura adequada para que a vida acontecesse. Ok? Aqui está o chamado grupo local de galáxias. Cada ponto luminoso desse é uma galáxia. Cada galáxia com seus cerca de 100 bilhões de estrelas e planetas também. E aqui é o chamado superaglomerado. Você está nesse aqui, ó, de vírgula. Essa parte aqui, ó. Cada mancha dessa é um conjunto de galáxias. Ok? E esse é o universo conhecido até então. Tudo que já foi mostrado por telescópios e tudo mais está nessa imagem artística aí, ok? Aí agora eu pergunto para vocês, baseado em tudo que você acabou de ver aqui, Deus é grandioso, sim ou não? Com certeza, muito bem, amém. E agora eu quero mostrar um vídeo para você, mostrando, se você ficar em silêncio, tá? Mostrando ali o tamanho das estrelas e planetas em comparação. Vamos lá então, silêncio para poder ouvir. Eu vou comparar ele com esse telescópio que temos aqui, ok? Esse é um modelo de telescópio refletor, porque a luz reflete dentro dele. E o Hubble é o mesmo esquema que eu vou mostrar resumidamente para você.
A luz da estrela entra por aqui, bate no espelho que está aproximadamente aqui, um espelho chamado espelho primário, grande, que tem 2,5 metros de diâmetro, grande. Volta a imagem num conjunto de espelhos pequenininhos que tem aqui no meio, e depois traduz a imagem em uma imagem digital, que manda por meio dessa antena, por exemplo, ou dessa, não sei qual das duas, para a Terra e vira imagem que eu vou te mostrar já já, ok? Então o Hubble tem o tamanho de um ônibus, para poder chegar mais longe. Esse daqui é menor, ele é semi-profissional. A luz entra por aqui, aqui está vazado, ok? Quem está aqui está conseguindo enxergar melhor. Aqui tem um espelho primário, desse tamanho mais ou menos. Volta a imagem aqui, aqui tem um suporte chamado aranha. A aranha, ela tem um espelhinho grudado nela, que ele está inclinadinho, e joga a imagem que vem daqui para ele e depois manda aqui. Aqui que a mágica acontece. É bem aqui que amplia a imagem chamada ocular, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês de forma bem rápida e resumida. Bom, vamos falar agora sobre o que é uma nebulosa antes de mostrar as imagens que o Hubble tirou as fotos. Uma nebulosa, então, é uma nuvem de poeira, hidrogênio, gás hélio e plasma, ok? Em regiões de formação de estrelas e planetas também. Vamos ver então? Olha essa daqui para você ter uma ideia. Essa é o conjunto de, na verdade é a nebulosa chamada nebulosa da Águia, apelidada de pilares da criação. Só essa parte aqui, ó, é maior que o sistema solar inteirinho, todo ele. É gigantesco, tem estrelas se formando dentro dele, tá vendo? Muito bem. Essa é a minha preferida. Essa aqui é a nebulosa apelidada de o olho de Deus, porque parece um olho, não parece? Mas na verdade é uma estrela que explodiu e está em expansão no universo, ok? Linda e maravilhosa. Para quem está apaixonado, essa é a principal e a preferida, porque parece coração, tá vendo? Você manda essa foto para um amigo seu que você gosta muito, né? Para demonstrar o seu amor para ele. E isso aqui é o mais próximo do nosso planeta, a nebulosa de Órion, beleza? Ou essa aqui, ó, a nebulosa do Caranguejo, e assim por diante. A Bíblia já diz que, olha aqui, ó, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E foi exatamente o que a gente acabou de ver aqui, que o universo declara que há um Criador, ok? Quem viu na televisão essa imagem aqui? O que é isso? Mas eu vou te pegar agora nessa. Se é um buraco negro, como é que você está enxergando? Se ele é negro? Hã? Tá bom, agora escuta. Na verdade, o que a gente vê é somente os gases aquecidos em volta do buraco negro, ok? Eles brilham e podem refletir a luz e bem chegam nos telescópios como o Hubble, por exemplo. E agora eu vou mostrar um vídeo que mostra um buraco negro engolindo uma estrela gigante. Só que, claro, é um desenho, tá bom? Vamos lá? Repare. Vem aqui, ó. Os buracos negros são os objetos mais massivos do universo, mais densos, atraem tudo que tem em volta deles e lançam raios gama no universo e viram um quasar. Ok? Então você viu aí a imagem do buraco negro. Bom, se já estava bom com o Hubble, em 2020 em diante vai ser lançado o James Webb. Vai ser o maior telescópio fora da Terra, ok? Ele, olha o número de espelhos que ele tem. Ele vai enxergar quase próximo à infância do universo. Muito bem. Que é aproximadamente isso aqui, ó. O Hubble, quando foi lançado, ele enxergava até nessa parte do universo. No passado, até 1,5 bilhão de anos próximo ao início do universo. Daí melhoraram ele chegou até 800 milhões aqui, e o Hubble Ultra Deep Field, que daí chegou bem mais rápido, tipo, foi tunado, entendeu? Foi tunado. E ele chegou até 480 milhões de anos próximo à infância do universo. Quando o James Webb for lançado, ele vai chegar bem próximo à infância do universo, cerca de
200 milhões de anos no passado, ok? Próximo da infância do universo, desculpa, né? Mais de 13 bilhões de anos no passado. Então vai ser fantástico. Bom, galáxia, o que é uma galáxia? Um conjunto de acumulações ali, ó, de estrelas, poeira, gás, que então está orbitando, né, esses objetos em torno de um buraco negro, dizem, né, os cientistas, beleza? Olha aqui, por exemplo, esse tipo de galáxia é uma galáxia lenticular, porque parece uma lente olhando de lado, tá bom? Olha aqui, ó. E é a galáxia sombreiro, que parece um chapéu de mexicano, ok? Olha essa aqui, ó, galáxia barrada, porque ela tem essas barras aqui dos dois lados dela, a NGC 1300. E a mais próxima do nosso planeta, que é Andrômeda. Andrômeda, só para você ter uma ideia, ela está numa distância de aproximadamente 1 milhão de anos-luz de nós. Resumindo, se você pudesse viajar com uma nave espacial à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você ia demorar quase 1 milhão de anos para chegar em Andrômeda, que é a nossa vizinha. Agora imagina o universo inteiro. Difícil, né, imaginar. Bom, quem já viu isso aqui na noite bem escura? Num acampamento, por exemplo. Quem já viu? Já viram? Então olha só, isso aqui é um braço da Via Láctea. É um pedaço da nossa galáxia, ok? Aqui tem bilhões de estrelas. E olha que interessante o que diz a Bíblia. Quando Abraão conversou com Deus sobre isso que eu vou te falar agora, Deus revelou que tem mais estrelas do que Abraão imaginava. Olha só. Então Deus o levou para fora da tenda e disse: olhe agora para o céu e conte as estrelas, se é que as podes contar. Ó, se é que as podes contar. E acrescentou-lhes: assim será a sua descendência. Resumindo então, Abraão então teve adiantado que existem mais estrelas do que ele pensava que tinha no passado. Que ele se pensava que tinha 6 mil estrelas no passado. Mas hoje, olha aqui, ó. Depois de toda essa conta aqui, você vai entender que existe aproximadamente 10 sextilhões de estrelas. Cada estrela tendo aproximadamente um planeta e meio. É uma média, tá bom? Então é muita estrela e muito planeta. E a Bíblia diz que Deus conta o número delas pelo seu nome, tá bom? Deus sabe o nome de cada estrela e cada planeta. Pergunto, se Deus sabe o nome de cada estrela, Ele não vai saber o meu nome e o seu? A minha dificuldade e a sua? Deus sabe, ok? Então, o que é estrela? Então, é uma bola, não é fogo, é plasma que está tendo uma reação nuclear dentro. Daí o teu professor de ciência te explica, bom? Viu, Fernando? Cadê o Fernando? Explica lá, viu, Fernando? Como é que acontece a reação nuclear lá dentro da estrela? Então o Sol é uma dessas estrelas, e o Sol, olha só que interessante, é 400 vezes maior do que a Lua. Vou tentar explicar bem rápido isso. Isso é importante pelo seguinte: no eclipse solar, a Lua está 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol. Porém, o Sol é 400 vezes maior do que a Lua. Isso gera uma chamada resolução 400 por 400. Quando tem o eclipse, quem está aqui, ó, vê a Lua tapar o Sol inteirinho, 100%. E isso gera um eclipse solar total. Para mim, isso é evidência da criação. Porque é como se fosse assim, ó, cerejinha no bolo da criação. Deus quis enfeitar o planeta. O que ele pensou? Vou agradar o ser humano. Vou pôr um eclipse solar perfeito. Porque olha só, Marte não tem isso. Júpiter não tem. Tem eclipse, mas não perfeito. Beleza? Então é uma evidência na minha opinião. E a Bíblia também diz, olha só, que Deus fez o Sol maior do que a Lua. Os povos antigos acreditavam que eram do mesmo tamanho, devido ali então ao eclipse solar, tá bom? E aqui o eclipse lunar, que daí a Terra tem que estar no centro, beleza? A sombra é projetada sobre a Lua. E olha o que cria aqui, ó. Será que, por exemplo, a Terra é plana? Ó, já falei, conversei com você. Uma evidência, olha aqui, ó, é de que a sombra da Terra, quando é projetada em cima da Lua, é redonda, tá bom? Então a Terra não é isso daqui, ó, que acontece a sombra. Isso aqui é fake news, beleza? Eu inventei isso aqui para você entender. Isso aqui é como se fosse se a Terra fosse plana. E isso é o real. Então, nada a ver. Ou, por exemplo, vamos brincar aqui para ser rápido aqui para eu terminar. Vamos brincar que você tem um amigo que é terraplanista. Vou apelidar ele de Planilson, tá bom? O Planilson, ele é bem teimoso. Aí você convida ele para fazer uma experiência científica. Leva ele na beira da praia e vê um navio lá no horizonte. Resultado: se sumiu o casco do navio primeiro, depois sumiu o mastro do navio,
o navio está acompanhando a curvatura da Terra e a Terra é redonda com isso, beleza? Mas lembre-se, ele é teimoso. Resultado, segundo experiência, leva ele para ver um eclipse lunar e ver aqui. Mas como ele é teimoso, ele vai negar, certo? Certo, né? Aí você faz o quê? Num voo de avião acima de 40 mil pés, ou seja, mais ou menos aí 10 km de altitude, você põe um fio na janela do avião, um barbante, alguma coisa assim. Se sobrar uma bordinha para fora, a Terra é redonda ou arredondada, tá bom? Ou mandar um balão de gás hélio para o espaço e tudo mais para filmar, mas mesmo assim, se ele negar, finalizando, você amarra ele no foguete e manda ele para o espaço, já que ele não quer entender mesmo, né? E é isso que a gente vai ver agora rapidinho. Você solta lá para nós? Um carro foi lançado para o espaço por esse foguete aí, ó, da Tesla, da SpaceX. Dentro desse foguete tem um carro elétrico ali dentro para fazer uma propaganda para vender o carro. De quebra, você vai ver que a Terra é redonda com a filmagem que o foguete vai fazer o perfil do nosso planeta. Ó, vai passar a barreira do Sol aqui, ó, 1220 km/h. Tá vendo? Rompeu. Supersônica agora a velocidade. Aqui no cantinho você vai conseguir ver então a curvatura da Terra. Presta atenção. Bem no cantinho aqui, ó, presta atenção. Olha lá, essa parte que já é curva contra a Terra. Olha lá. Já, 10 mil quilômetros. E o carro já está lançado no espaço. Ele está a caminho de Marte, esse carro nesse momento, ok? Olha lá. Se quiser comprar um, tá à venda, tá bom? Só ir buscar um dele lá. Muito bem. Muito bem, deixa eu ser bem rápido agora, porque só me deram mais 5 minutos. Vamos lá. Os gregos acreditavam que Deus Atlas que segurava o planeta, mas a Bíblia já dizia que a Terra paira do nada. Isso está lá no livro de Isaías. E os hindus, né, que hoje são acreditavam que a Terra é plana, uma tartaruga enorme e 4 elefantes seguravam essa Terra então plana. Fake news, né? E a Bíblia já dizia que a Terra tem um formato aproximadamente esférico, vem lá do hebraico, a palavra original, e uma das interpretações é que a Terra é redonda, tá bom? Planetas então, olha só a ordem deles aqui. Vamos mostrar um por um rapidão aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. A Terra é mais ou menos o tamanho disso daqui, perto de Júpiter. Saturno, Urano, Netuno, beleza? Última evidência para o teu amigo Planilson, se ele sobreviveu ainda ao foguete. Todos os planetas são redondos. O único teimoso ia ser a Terra? Não, né? Então, se ele não se convenceu com essa, abandona, larga a mão, né? Vai orar por ele, beleza? Agora eu pergunto, por que Plutão foi excluído aqui na fotografia? Isso. Ele é muito pequeno e não limpou sua órbita ainda, por isso que ele não é mais considerado planeta, tá bom? Quem gostaria de estar no lugar dessa menina que vai para Marte aqui? Quer ver as mãos abaixar agora? É uma viagem só de ida, não tem volta. Ainda quer? Olha, ele é muito bem. Se der tudo certo, ela vai a partir do ano 2025 para lá, ok? Se você quiser, ainda dá tempo de tomar o lugar dela. Meteoros também, que é um meteoro? Uma bola de fogo que explode na nossa atmosfera, beleza? Que vem a partir de um asteroide ou de um cometa. Bom, isso eu já falei, vou pular. Isso aqui é importante para finalizar. A Terra tem um campo
uma outra evidência de que a Terra foi planejada. Como se fosse aqui, né? O Sol é o Goku e a Terra está se protegendo o tempo todo do Kamehameha do Sol. Entendeu a comparação? É mais ou menos isso. E de quebra, temos as auroras boreais geradas pelo campo magnético, pelo Sol e reações químicas e físicas. A atmosfera também revela, né, que tem um Criador. A Terra gira em torno dela mesma 1674 km por hora. Se fosse mais devagar, todo mundo morreria queimado. Se fosse muito rápido, ficaria muito frio, né? Então não dá. Então está na regulagem certinha aqui, tá bom? A translação também é importante para ter as 4 estações do ano, foi reguladinha certinho. Isso vou pular hoje, isso também, isso também. Isso aqui é legal. Júpiter, ele nos ama. Por quê? Porque ele é o nosso guardião. Vamos brincar aqui, ó. Pela gravidade dele ser tão grande, olha aqui, ó. O meteoro vem para nos acertar e ele entra na frente com o seu campo gravitacional e destrói o meteoro. E a Terra vai e fala: meu herói, Brasil, tá bom? Finalizando com vocês, Isaac Newton foi um dos vários cientistas que acreditavam em Deus e eram cientistas ao mesmo tempo. Que nós, assim como Isaac Newton, possamos fazer estudos, fazer ciência, que alguns que vão ser cientistas, possamos acreditar que Deus existe, tá bom? Só para mostrar o telescópio que o Isaac Newton criou, que é parecido com aquilo lá, ó, vou mostrar para vocês, o jeito como reflete a luz aqui. E finalizando com isso aqui, que continuemos crendo naquele que tudo fez. Amém? Muito obrigado por prestar atenção. Obrigada, André, por compartilhar esse conhecimento conosco. Pessoal, calma aí, respira aí. Hoje foi o segundo dia especial da nossa semana do criacionismo, mas ainda tem mais um pouco, tá bom? Vamos orar para vocês virem para a sala? Faça silêncio aí, por favor. Terminando a oração, você vai esperar a orientação do Anderson para sair, tá bom? Oremos. Senhor, obrigada porque o Senhor nos ama. Muito obrigada por passarmos esse momento aprendendo um pouco mais. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o universo e ver o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, a maneira como o Senhor desenvolveu tudo para que nós vivêssemos bem e felizes também. Obrigada, Pai, porque nós temos a oportunidade de estudar um pouco. Nós temos a oportunidade de conhecer mais. Nos ajuda a usar isso com sabedoria. Cuida de cada um nessa tarde de aulas, que possa ser um ótimo dia para todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, todos sentados ainda. Nesse momento só vou liberar a turma 9 e 4. Então 9 e 4 por aqui, pela porta do meio. Pessoal, aqui pela porta do meio, não pelos fundos, ok? Turma 8, 5 também saindo pela porta do meio aqui, ok? Por gentileza. Turma 8, 4. Sete, 4, turma 7, 4. Turma 7, 5. Agora é hora de... Saiu aqui? Ah, não tinha saído ainda não, vai sair. Acho que vai concluir, né? Sim, tem que dar um concluir.